Não, o técnico Fernando Diniz não suporta mais uma derrota no Campeonato Mineiro e ele deve ser demitido. O trabalho do Fernando Diniz dá 3 passos para frente e 7 para trás. O Diniz faz uma partida equilibrada contra o Tombense, coloca um time legal em campo, passes para frente no campo do adversário. E aí todo mundo, bacana, tá havendo uma evolução. E aí de repente, o Diniz ele retorna a cometer aqueles erros que ele cometia antes. Por quê? São as convicções dele. E aí eu vou trazer uma questão que incomodava muito no Seabra, que me incomodou muito na última partida contra o Atlético. O Fernando Diniz fez a mesma coisa que o Seabra fazia e que custou a saída do Fernando Seabra. E aí para mim vem 2 pesos, 2 medidas. Se o Seabra foi demitido por cometer esse tipo de erro, o Fernando Diniz também provavelmente deve ser demitido. O Fernando Seabra ele tinha uma questão com alguns jogadores, pontualmente um ou outro, que ele queria resgatar o futebol desses caras a todo custo. E esses jogadores, para ele não aceitava esses caras não estar no time, para resumir. E aí, nesse jogo contra o Atlético, por exemplo, o Marquinhos já tinha errado um gol na cara e estava muito mal. E quando o Cruzeiro foi pro intervalo, eu acho que você que estava assistindo o jogo de casa também pensou isso, o Diniz agora vai chegar no vestiário, fazer várias mudanças, vai tirar Marquinhos, vai tirar o William, que estava muito mal no jogo, vai colocar o Fagner, vai ajustar o time. Ele errou na escalação, o time estava mal, mas dava para consertar? Dava. Só que aí, além dele não fazer nenhuma mexida, voltar, ele demora a mexer e quando mexe, ele não tira as peças que ele tem que tirar. Porque na visão dele, na ideia dele, ele tem que colocar no time aqueles jogadores a todo custo. Ah, Vini, mas é só o terceiro jogo da temporada, 2 amistosos, 2 jogos oficiais, e aí você já está tirando essa conclusão. Mas é porque é muito fácil de perceber isso quando você vê um jogador, e eu não tô falando fora Marquinhos não, eu não tenho essa, eu não faço esse tipo de análise rasa de falar assim, um jogador tá mal, ele tem que sair do clube, não, ele tem que ir pro banco, dar espaço para outro jogador, pro outro jogador poder mostrar a capacidade de jogar que ele tem. É só isso, parece ser uma coisa tão simples e tão básica, mas para os técnicos do Cruzeiro ultimamente, eles têm uma dificuldade absurda em fazer esse tipo de análise, em fazer esse tipo de mudança. E aí eu queria trazer uma coisa para vocês. Para eles que eu tô falando, é muito mais pessoal do que técnico. E é aí que tá o problema. O técnico de futebol, quando ele vai analisar o jogo, ele tem que fazer uma análise profissional do que está acontecendo no jogo e fazer as mudanças. Mas geralmente os técnicos estão fazendo uma análise com isso aqui, ó. Com isso aqui. E não pode ser assim. Não pode ser assim, porque além de ser injusto, prejudica o clube, como vem prejudicando o Cruzeiro há muito tempo. Todo técnico que o Cruzeiro traz é um cara teimoso e que age muito mais com a emoção do que com a razão. Ele tem as convicções dele, ele tem os preferidos dele, os jogadores que ele prefere, ele tem o esquema de jogo que é o preferido dele, não é o que dá certo, não é o que é melhor para o clube, é o esquema preferido dele, é o jogador preferido dele. Não pode ser assim. Isso tem atrapalhado muito o Cruzeiro. E eu acho que chegou o momento de, se for fazer uma mudança, que isso seja o primeiro critério. A primeira coisa que tem que ser analisada, os diretores do Cruzeiro, pelo Pedrinho, pelo Alexandre Matos, quando for buscar um treinador, é como são feitas as decisões dele. Ele faz mudanças
analisando e sendo profissional, ou ele faz mudanças porque ele tem uma convicção, ele tem uma ideia, ele tem... É óbvio que o treinador tem que ter as ideias e as convicções dele, mas a partir do momento que aquilo não está dando certo, ele tem que mudar. E ele tem que saber mudar, não é só mudar, é saber mudar. Analisar o jogo de uma forma profissional, junto com a equipe dele, porque não é só o treinador, a equipe dele tem que ser capacitada para poder fazer as mudanças que precisa no time, seja tática ou seja pontualmente de cada jogador. Pode ser que talvez ele tenha que mudar os dois, e o treinador ele tem que ter capacidade de fazer isso. Esse tem que ser o primeiro critério para buscar um treinador no mercado. Porque se o Cruzeiro contratar outro treinador com a mesma cabeça, a mesma ideia e com a mesma teimosia, que é o principal erro de todos os treinadores que o Cruzeiro vem contratando, pega o Pepa lá atrás, pega o Larcamon, pega o Seabra, todos eles cometiam o mesmo erro. Não adianta o Cruzeiro mudar de treinador para o mesmo perfil. Não adianta. Continua com o Diniz. Não vai mudar. Você vai trazer outro treinador com a mesma mente do Diniz, vai continuar a mesma coisa. Só vai iludir a gente. E é o que tem acontecido. Eu pensei que depois daquela conversa do Diniz com o Pedrinho, as coisas iriam mudar. Achei que o Diniz teria prometido para o Pedrinho uma mudança de mentalidade, uma mudança de ideias, não haveria mais teimosia, que ele ia fazer um trabalho mais profissional e entregar o resultado. O resultado não está acontecendo, a teimosia continua. Não é nem só a teimosia, é a insistência, porque, por exemplo, você tira um jogador e ele tá mal e coloca outro e ele vai bem, no próximo jogo o que você faz? Você continua com esse que está bem. No Cruzeiro não acontece isso. No Cruzeiro é completamente o contrário. Parece loucura, mas é isso que acontece. No Cruzeiro é diferente. No Cruzeiro você coloca, por exemplo, o Wallace no meio campo, ele vai bem. Aí você pensa, pô, Lucas Silva saiu, entrou o Wallace, subiu o nível. O próximo jogo, o Wallace mais 10. Mas não é isso que acontece. É o contrário. Chega no próximo jogo, volta o Lucas Silva. E aí, muitas vezes, eu tô dando só exemplo, sai o Lucas Silva, entra o Wallace de novo, ele volta aí bem. O Cruzeiro faz o resultado. Chega no próximo jogo, aí você fala, não, agora não é possível, né? Agora não é possível que ele vai voltar. Ele volta. Não sei se é pra matar a gente de raiva ou se é porque ele tem que sustentar o ego dele. Ele tem que sustentar que ele não estava errado em colocar... Qual que é o problema de estar errado? Então, pela pressão que eu tô vendo que o Diniz vem sofrendo, por tudo que vem acontecendo, na minha opinião, o Diniz não suporta a próxima derrota, não. Ele não suporta a próxima derrota. O Diniz cai na próxima derrota do Cruzeiro no Campeonato Mineiro. E aí, eu acho que o Cruzeiro, sabendo disso e analisando esse cenário, já mandaria o Diniz embora hoje, agora. Mandaria o Diniz embora hoje. Porque a minha preocupação, quando eu fico, nossa gente, mas vamos trocar de treinador, sabe qual que é a minha preocupação? É porque quando você troca de treinador, é um trabalho novo, é uma ideia nova, é recomeçar. Não quero que o Cruzeiro recomece no meio da temporada de novo. E aí eu quero que o Cruzeiro vai buscar no mercado um treinador top de linha. Um treinador top de linha. Tira um Abel Ferreira do Palmeiras. Vai lá no Fortaleza, busca um Vojvoda. É assim, é daí pra lá. Não adianta trazer ex-treinador, técnico ultrapassado. Não adianta. Vamos perder mais uma temporada.
É isso, pelo menos a minha opinião. Não sei na opinião de vocês, o que vocês acham aí que o Cruzeiro deve fazer, mas eu tenho certeza, o Pedrinho já falou. Pedrinho já falou que é muito mais fácil mandar o treinador embora do que trocar o elenco, por exemplo. E dessa vez também eu nem acho que seja o elenco, não. Acho que o problema tá no treinador mesmo. Só que aí a gente fez uma pré-temporada nos Estados Unidos, foi com o treinador. Isso aí vai ser tudo jogado fora, jogado no lixo. Quando o Diniz sair, você pega essa pré-temporada, você pega tudo que a gente fez até agora, enfia dentro do lixo, fecha e joga no caminhão. É aí que tá o problema, tá? E o quanto mais tempo a gente demorar a fazer isso, quanto mais tempo demorar para o Diniz ser mandado embora, mais tempo a gente vai perder. E aí eu vou trazer outro ponto para vocês. Dependendo do treinador que o Cruzeiro trouxer, se for do mesmo perfil do Diniz, se for o mesmo técnico teimoso que morre abraçado com as convicções dele, não adianta trocar. Ou é trocar para ter mudança, ou não precisa trocar de treinador. Beleza? É isso, galera, que eu queria falar com vocês aqui. Vamos lá, né? Vamos torcer para que o Cruzeiro faça a melhor escolha aí, porque 2025 é um ano que o torcedor do Cruzeiro tem muita expectativa. Eu, por exemplo, acho que esse time do Cruzeiro tem um potencial muito grande, mas as decisões que tem que ser tomadas no clube tem que ser decisões profissionais e não pelo coração, pela amizade. Show? Tamo junto, até a próxima, valeu. Fui.